Ainda continuando a novela sobre o novo técnico do Goiás, o Emerson Ávila, auxiliar da comissão fixa do Verdão, possivelmente será o novo comandante esmeraldino no começo do Campeonato Brasileiro. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação, confirmada lá pelo pessoal do Sintonia Esmeraldina, um nome que de fato já agrada a direção do Goiás há um tempão e também os próprios jogadores, trazer também o seu currículo, da sua carreira como treinador principal. Além disso, quero falar sobre outras situações. O Juliano Moreira da Rádio Bandeirantes garantiu uma proposta do Goiás pelo técnico do Água Santa, trazer um pouco mais de detalhes, o que disse também o André Rodrigues a respeito dessa história, várias informações envolvendo também a atualização, por que o Antônio Carlos Água não fechou com o Goiás ainda nesta última terça-feira, e em relação ao Jair Ventura, que não está entre os principais planos do Goiás antes do início da primeira divisão. Vários temas que quero abordar aqui com vocês, envolvendo essa questão do novo comandante do maior do Centro-Oeste. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. E peço também a sua contribuição para ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos lá no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também, fechado? Hoje teremos jogos da UEFA Champions League, da Europa League também, e você pode palpitar lá na Bet7, nossa parceira aqui do canal, sempre com as melhores cotações no mercado. Por exemplo, para uma vitória do Real Madrid hoje contra o Chelsea em casa, nas quartas da Champions, está pagando 1,69 a cada real apostado. Então, se você fizer uma aposta, por exemplo, de R$10 em uma vitória do Real Madrid e ela acontecer, você ganha R$16,90. Teremos também na Champions League Milan e Napoli, ótima cotação para uma vitória do Napoli fora, 2,57 também lá na Bet7. Na UEFA Europa League teremos aí um outro jogaço também entre Manchester United e Sevilha, com uma vitória do United em casa pagando 1,40, Juventus e Sport com uma cotação também de uma vitória da Juve em casa pagando 1,83 a cada real apostado. Essas e outras cotações também do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, UEFA Conference League também você encontra lá na Bet7, nossa parceira aqui do canal, pegando o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado ou no QR Code aparecendo aqui na tela. No valor do seu primeiro depósito até R$500 você ganha 100% de bônus. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essas várias informações de vários jornalistas, vários canais também. Quero fazer o compilado da minha opinião e também um pouco de informações que eu tenho a respeito desse assunto. Iniciando com o Emerson Ávila, auxiliar técnico da comissão permanente do Goiás, está no clube desde o ano passado, chegou juntamente com o Jair Ventura. O Jair saiu no final do ano, o Emerson Ávila, com essa boa relação e também uma admiração do seu trabalho juntamente com a direção do Goiás e o elenco, acabou tendo esse contrato até o final do ano de 2025. Essa informação lá do Carlão, do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado a ele. Ele garantiu o seguinte, abre aspas, nosso técnico será o interino Emerson Ávila, bem visto pela diretoria e principalmente pelos jogadores. Inclusive tem se reunido com o Arley em busca de reforços. O Emerson Ávila tem contrato na comissão permanente até 2025 e vai iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A. Fecha aspas, esse tweet ainda na manhã desta quarta-feira. E de fato era o nome que eu já vinha comentando aqui com vocês, essa boa possibilidade de caso o Guto Ferreira ou qualquer outro técnico lá no começo do ano, a gente imaginando quem chegaria ainda, caso ocorresse uma demissão, o Emerson Ávila seria um dos nomes preferidos, ou para tampar o buraco, ou pelo menos, até porque não, visando essa maior continuidade dentro aqui do maior do Centro-Oeste. Uma outra informação a respeito disso foi do meu parceiro também, o Periquito Brisado. Ele colocou o seguinte, que a chance do Emerson ser efetivado como treinador do Goiás nesse momento é praticamente nula. A diretoria está em busca de um novo comandante e o Emerson Ávila pode dirigir o time até que seja feito a escolha. Beleza, com essas duas informações, o que é a cara do Goiás fazer? Não acho errado, no caso, o técnico efetivo, de fato, do Goiás ser o Emerson Ávila, não vejo como problema, exceto por ser agora já com o Campeonato Brasileiro bater nas portas. Vamos aos pontos. O Goiás possivelmente vai começar com o Emerson Ávila no começo ali, obviamente nas 3, 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, identificar se faz sentido ou não a sua manutenção para as próximas rodadas. Acho um período muito curto de avaliação, até porque o Goiás terá adversários muito difíceis nas suas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e também que assim, se for para dar uma chance para um técnico auxiliar, seria o ideal no Campeonato Goiano. Então, segundo o Periquito Brisado também, o Goiás não fará uma proposta oficial, no caso de continuar com o Emerson Ávila como um técnico efetivo até o final do Campeonato Brasileiro, apenas um tampão até se encontrar
um outro treinador. Enfim, não concordo com essa visão, principalmente porque acho que seria o ideal, se for para dar uma chance pro cara, beleza, por que não começou assim já lá no Campeonato Goiano, com a aposta, chegou bem no ano passado, enfim, já tem uma experiência, por exemplo, nas categorias de base da Seleção Brasileira, no Sub-20, no Sub-17, porém agora, no começo do Campeonato Brasileiro, após a demissão de um outro técnico, né, que ele nunca havia trabalhado junto, no caso do técnico Guto Ferreira, e aí você chegar, mesmo tendo essa boa relação com o elenco, não acho que seja a decisão mais ideal. Lembrando que o Emerson Ávila basicamente foi o técnico do Goiás nos últimos jogos, já que o Guto Ferreira parecia já muito desligado, os jogadores se comunicavam muito mais com o próprio Emerson do que qualquer outro, um outro personagem, né? Um outro técnico ali, um auxiliar, enfim, da comissão esmeraldino. Então, como eu falei para vocês, se fosse tomar essa decisão lá no começo do ano, igual o Atlético efetuou o Eduardo Souza, né, que fez algumas boas partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo Atlético, aí sim, beleza, né, até compreendo dar essa chance no começo do campeonato, porém, acho que volta à tona aquela mesma questão. Em 2022, né, o Goiás começou o ano com o Glauber Ramos no comando e não deu muito certo assim. Beleza, vale o risco, porém, nesse momento, antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, acho que é uma grande responsabilidade. Para falar aqui rapidamente sobre a carreira do Emerson Ávila, de fato é sim um bom treinador. O seu último trabalho, a não ser auxiliar, né, ele encontrou com o Jair Ventura lá em 2021. Foi um pedido do próprio treinador do Jair Ventura, né, na temporada de 2021, no Juventude, como auxiliar técnico. Fez esse trabalho também em 2022 no próprio Juventude, chegou no Goiás na temporada passada e permanece, né, tem esse contrato até o final da temporada de 2025. Seus primeiros trabalhos ainda como auxiliar técnico do Cruzeiro, lá na temporada de 2005, e fez um bom Campeonato Mineiro em 2007 com a camisa do Ipatinga, né? Foram 53 partidas naquele ano, com 23 vitórias durante toda a temporada. Passou ali também no Grêmio Barueri, no próprio Boa Vista do Rio de Janeiro em 2010, na Seleção Brasileira Sub-17 em 2011, onde inclusive comandou o Brasil no Campeonato Sul-Americano da categoria naquela temporada. Também foi o técnico do Sub-20 da Seleção Brasileira em 2013 também, e do Mundial Sub-17 na temporada de 2011. Dentro desse período também, ele treinou o Cruzeiro em uma partida na temporada de 2011, passou também ali no Esportivo do Rio Grande do Sul, no Cruzeiro nas categorias de base do Sub-20, né, onde treinou em 2015, 2017 e também em 2018, e dali em diante, né, tanto em 2020 ele treinou o Vila Nova de Minas Gerais, o Betim também lá em Minas, o Pouso Alegre e por último também o Betim em 2021, né, ele disputou naquela ocasião a segunda divisão do Campeonato Mineiro com a camisa do Betim. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Emerson Ávila, né, técnico que já foi campeão, no caso do torneio de Toulon com a Seleção Brasileira, o Sul-Americano Sub-17, o Brasileirão Sub-20 e a Supercopa do Brasil também do Sub-20 com a camisa do Cruzeiro. Agrada principalmente os jogadores, como eu falei, acho que vai ser o técnico inicial nesses primeiros jogos. Se ele for bem, não tem a menor dúvida que será efetivado. Se não, aí que o Goiás vai trazer um cara de maior nome, pelo que eu enxergo nesse momento, conheço também das últimas ações, né, na direção do Goiás, não deve fugir muito disso. Seguindo aqui com o nosso vídeo, eu quero falar sobre mais outros 3 nomes que foram especulados aí pelos próprios torcedores, uma outra informação pintando dali ou daqui, inicialmente sobre o Antônio Carlos Zago. Essa informação inicial lá do pessoal do Imprensa Verde garantiu ainda ontem, né, na terça-feira, de segunda para terça-feira, que tinha um encaminhamento das negociações com o treinador. Segundo o repórter, o André Rodrigues, né, da rádio Band News de Goiânia, ele garantiu que nem o Antônio Carlos Zago, muito menos o Jair Ventura, estavam em pauta nesse momento com a direção do Verdão, né? Então, descartando essa questão do Antônio Carlos Zago. As informações lá do Imprensa Verde foram o seguinte, abre aspas, as negociações com o Zago foram travadas nessa tarde do dia 11, né, ainda nesta última terça-feira, por volta das 5 horas, por divergências internas do clube, entraves com a comissão técnica do profissional. As conversas foram estagnadas. O Goiás vai agir sem grandes gastos no mercado na procura de um técnico e está analisando nomes que se encaixam no perfil do clube, fecha aspas, né? Aquele mesmo papinho de sempre. Acredito que pode sim ter esse contato do Antônio Carlos Zago, acho que até natural, porque o próprio Ali Menezes já reconheceu isso em pelo menos 2 entrevistas, falando sobre que era um nome que agradava ele demais, enfim, já eram amigos, né, desde a época de jogador, então não seria nenhuma surpresa essa procura por parte do Verdão. E o seu salário, obviamente, é um pouco mais alto do que a gente pegar nesse padrão aqui do futebol brasileiro, como o Goiás vinha contratando nos últimos anos, porém, com uma folha salarial maior, eu não vejo o menor problema do Goiás fazer um orçamento e pagar ali, digamos, 350 mil reais
mensais para o treinador, né? Obviamente juntando a sua comissão técnica, não é nenhum tipo de loucura e acho que o Antônio Carlos Zago se encaixa dentro desse perfil. O treinador de 53 anos de idade estava por último no Bolívar com essas atualizações, tanto lá de onde surgiu a primeira informação, né, do Imprensa Verde, garantindo que as conversas foram paralisadas, né, por conta destas divergências ainda na última terça-feira, e segundo o André Rodrigues, eles não foram, nem o Antônio Carlos Zago, muito menos também o Jair Ventura, não foram procurados pelo maior do Centro-Oeste. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha visão, dentro das alternativas à disposição do mercado, eu ficaria entre esses dois. Pode não agradar tudo, enfim, mas acho que seria um nome mais seguro, mais coeso nesse momento, já conhecendo o elenco, enfim, a gente já sabe o que pode esperar no caso do Jair Ventura. Como o Goiás repetiu o mesmo erro de começar o Campeonato Brasileiro sem um treinador, acaba tendo que passar por essas também. Jair Ventura está livre no mercado, né? 44 anos de idade, seu último trabalho no próprio Goiás, não houve essa prorrogação, entretanto parece que não ficou um clima muito legal entre o Jair Ventura e também a direção do Goiás. Acho que dificilmente ele retorna para o Verdão nos próximos anos. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários também a respeito desses dois assuntos, tanto do Zago quanto também do Jair Ventura, dois nomes que me agradam pelo menos, né, dentro da realidade atual e que o Goiás precisa até o início do Campeonato Brasileiro. Só para completar aqui o nosso vídeo, quero falar também sobre o Thiago Carpini, aquele técnico, né, do Água Santa, muito jovem, 38 anos de idade, conseguiu chegar até a grande final do Campeonato Paulista, parando apenas no Palmeiras, né, na grande decisão, sem dúvida alguma fez um trabalho extraordinário. Em relação, por exemplo, às informações sobre o técnico, surgiu ainda boatos há 2 semanas atrás, eu estava conversando com o Periquito Brisado, ele me garantiu que o Thiago Carpini agradava, não tinha proposta, nada disso, apenas um nome que o Goiás olhava com bons olhos, com carinho, essa boa relação também do Verdão com a equipe de Diadema, né? Então essa é a primeira informação, foi lá do Periquito Brisado, onde ele me garantiu esse bom olhar do Goiás em relação ao trabalho do Thiago Carpini. O próprio diretor do Água Santa, né, em entrevista ao pessoal da Rádio Bandeirantes, garantiu que não teve nenhum tipo de conversa, de proposta para o treinador que pretende trabalhar, no caso não pretende trabalhar mais daqui até o final do ano, e sim fazer alguns estudos na Europa, aqui mesmo na América do Sul, aprimorar, né, aí sim para o ano que vem, em 2024, fazer um trabalho de longo prazo, iniciando no Água Santa e também no Campeonato Brasileiro lá em São Paulo. Porém, segundo informações do Juliano Moreira, lá da Rádio Bandeirantes de Goiânia, ainda na tarde desta última terça-feira, no seu programa no período da tarde, ele garantiu o seguinte, afirmou, né, que o Goiás de fato fez uma proposta para o técnico, o Thiago Carpini, né, do Água Santa. Então realmente assim, foi infazível, não deixou na menor dúvida, garantiu que o Goiás fez sim essa proposta a respeito do treinador. Eu não vi novamente a programação da Bandeirantes para saber se houve ou não uma atualização do próprio Juliano Moreira, porém naquele momento ele garantiu sim de fato essa procura do maior do Centro-Oeste durante essa disputa do Campeonato Paulista. Não dá pra gente saber se foi agora, se foi uma semana atrás, se foi um mês atrás, não, apenas que sim, existiu essa proposta do maior do Centro-Oeste. O Goiás fez uma oferta para contar com o Thiago Carpini, técnico que nessa atual temporada, 14 partidas no total, com 6 vitórias até aqui. Uma outra informação também do Thiago Menezes, ou várias informações, né, que eu pego aqui para trazer o máximo de correto possível, para a gente ter uma visão a respeito do assunto. O Thiago Menezes da Rádio Band News, ele garantiu que não houve nenhum tipo de procura do Goiás para contar com o Thiago Carpini. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse bom técnico também. Porém, não tem como a gente colocar uma responsabilidade tão grande assim. Eu entendo também o Campeonato Paulista, você eliminar o São Paulo, o Bragantino, ganhar o primeiro jogo do Palmeiras na final, o cara já tem uma experiência, mas é muito diferente. Pegando o elenco mais caro, uma responsabilidade muito grande de 38 rodadas em um Campeonato Brasileiro com uma grande equipe, como é no caso do Goiás, não é o ideal, né, fazer esse tipo de coisa. Porém, é um técnico sim muito bom, só que tem que ser contratado no começo do ano. E na minha visão, o Goiás usa muito mal o Campeonato Goiano, porque poderia sim dar oportunidades para técnicos como esses e dar certo, como por exemplo já tentou, porém sem muito tempo, tanto do Bruno Pivetti, né, recentemente na temporada passada, o próprio Thiago Largue também, né, na temporada de 2020. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito também do jovem técnico, o Thiago Carpini, porém a tendência é que ele realmente de fato não trabalhe mais nessa temporada de 2023.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final falando um pouco mais sobre o Antônio Carlos Zago, esse nome especulado aqui no Goiás, quais são as suas principais características de jogo, o que a gente pode esperar. Sim, um técnico mais com estilo ofensivo, caso ele de fato venha a ser contratado pelo Verdão, né? Pode deixar sua avaliação a respeito de todos esses nomes que eu trouxe aqui no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal de cortes também e confira o link da Bet7, nossa parceira aqui do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!